Vamos então para a nossa terceira aula aqui de tira dúvidas para o pessoal dentro do curso de arbitragem estadual da Federação Mineira de Xadrez. E a pergunta primeira de hoje, dessa terceira aula, foi feita pelo Lucas. Ele fala que aconteceu uma situação um pouco inusitada com ele numa partida num determinado torneio. Após cometer um erro, ele ficou ganho, né? Uma pessoa com quem ele estava jogando. Ele estava até melhor na partida, estava bem, como ele disse, ele estava ganho, mas ele cometeu um erro. E aí ficou ganho o adversário dele. Ele conta que esse adversário começou a rir, mas né, no final é, não houve nenhuma desaprovação da atitude dele, o árbitro também não tomou nenhuma advertência, não deu advertência nem para um nem para outro, e aí ele pergunta se existe alguma regra para punir essa falta de ética. Veja bem, Lucas, o artigo 12 da nossa lei de arbitragem prevê que é preciso ter decoro e respeito mútuo. Então, se houver alguma situação contrária a isso, contrária a respeito um pelo outro, contrário ao decoro, lamentavelmente, é preciso que o árbitro intervenha. E aí ele vai fazer a intervenção de acordo com o que realmente aconteceu. Né? Então, segue esse parâmetro. Elcio, a próxima pergunta é para você. Isso, vamos lá. A próxima é do Glaicos, né? Que ele pergunta sobre as diretrizes do artigo 3.5 e do 3.53. Se o árbitro adiar sua decisão, o oponente pode ser contemplado com um acréscimo de 2 minutos no seu tempo. Isso pode ficar a critério do árbitro, quando ele deve ou não aplicar essa medida. Quando o árbitro deve rejeitar a reclamação de pronto e quando deve adiar sua decisão. Muito bem. Está bem claro lá nas diretrizes, né, dos artigos da lei, o 3, o 3.1, 3.5, 3.4 está bem claro. O que acontece é o seguinte, quando são partidas com relógio mecânico, quando entra no final acelerado, faltando 2 minutos, menos de 2 minutos, o jogador tem esse direito de fazer essa reivindicação. Mas as pessoas, os jogadores, às vezes confundem isso, no sentido de, às vezes, estar perdido e reivindica essa solicitação, solicita esse direito. E não pode. Esse artigo foi feito justamente para o jogador que está a ganho e, às vezes, por falta de tempo, ele não consegue arrematar a partida. Então, aí, nesse caso, o árbitro adia uma decisão de solicitação de empate e pode até ou não acrescentar os 2 minutos ou incremento nessa situação, entendeu? Então, quando acontece, eu tomo sempre atitude quando o jogador está ganho. Quando o jogador não está ganho, ele, no meu entendimento, ele está só apelando para esses artigos aí, mas ele não tem direito nenhum, tá certo? Beleza. Agora a A próxima pergunta é do Augusto. do Augusto, isso. Ele quer explicar, o Augusto, ele tem dúvida no xadrez Blitz, como calcular o tempo quando tem 20 minutos com 20 segundos de incremento ou 15 minutos com 15 minutos de incremento. A dúvida dele é por que isso é xadrez rápido, não é pensado, como calcular isso? É muito simples esse tipo de cálculo. O que você tem que fazer, lógico, no parâmetro do que é xadrez blitz, do que é xadrez rápido, ritmo, né, de jogo, e o clássico. Em cima disso, você pega o incremento e multiplica por 60 vezes. Então, se a soma do tempo mais o incremento multiplicado por 60 vezes passar do tempo de xadrez rápido, passa a ser pensado. Mesmo ele tendo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui,
30 minutos, que seria xadrez rápido, mas com um incremento maior do que 30 segundos, se você multiplicar por 60, vai dar um tempo maior do que xadrez rápido, então passa a ser xadrez pensado. Oi? Não, é só uma intercorrência aqui com algum som. Tranquilo. Tá. Então o macete, a matemática é pegar o tempo total que tem e pegar um incremento e multiplicar por 60, transformar em minutos e somar no tempo da partida. Se passar de 60 minutos, passa a ser rápido, senão está enquadrado no xadrez rápido, tá certo? E o Ricardo já colocou mais de uma vez uma tabela comparativa de tempo, o que corresponde no relógio digital e o que corresponde no relógio mecânico, para justamente o jogador, para facilitar o trabalho de vocês, assim, para saber, poxa, se eu estou fazendo uma competição no ritmo tal, um digital, o outro que só tem relógio mecânico, eu vou colocar que tipo de ritmo. Então, o comparativo está na tabela que vocês já receberam aí. Tá certo? Só para o pessoal entender como é que foi feita a tabela, é uma coisa assim, feita, né, por nós aqui da Liga Regional de Xadrez, mas com a intenção de ajudar. Então vamos imaginar, você tem uma partida 3 minutos com mais 2 segundos, significa a mesma coisa que 5 KO, né, 5 nocaute de um relógio analógico. Se tiver um 4 mais 3, então 4 mais 3 é igual a 7, então significa que é 7 KO. Né, 7 nocaute, ou 5 mais 3, você pode fazer um de 8 minutos sem acréscimo. É só você somar o tempo real da partida em minutos mais os segundos. Então, 5 mais 3 é igual a 8. Vamos imaginar uma partida 15 mais 10. 15 mais 10 é igual a 25. Então, se você puser na partida 25 lockout, é mais ou menos a mesma coisa. É um cálculo que a gente fez aproximado com essa intenção, tá? Só mais para vocês terem essa noção aí. Tranquilo? Muito bem. As próximas perguntas, o Leandro Marques, se eu não me engano, semana passada, ele fez essas perguntas e agora nós vamos procurar respondê-las todas, tá? Então, o Leandro, ele fez, eu acho que são 6 perguntas. Então, vamos lá para a primeira. No artigo 4.4.3, a dúvida dele é a seguinte: se toca no rei e não tem nenhum movimento legal, pode-se fazer qualquer jogada legal depois, né, da situação? Pode-se aplicar penalidade por isso? Então, vamos lá. Se o jogador, às vezes, questão de nervosismo ou não, ele toca no rei e o rei não tem como se mover, né? É só um movimento assim desastrado, vamos colocar assim nessa parte. Então, nesse caso, não tem punição nenhuma, entendeu? Eu não costumo punir nenhum jogador, por exemplo, fez uma jogada peão do rei na primeira jogada, na segunda ele pega na torre. Poxa, não pode nem andar com a torre, sabe? Então, não tem punição nenhuma, é só uma advertência verbal, só uma chamada de atenção. A outra pergunta do Leandro é a seguinte: a mesma situação no item 4.5, então ele explica, onde se a peça tocada ou capturada não pode ser fazer nenhum lance legal, então pode-se fazer qualquer lance legal. Pode-se aplicar penalidade por isso? Então vamos lá. Então, como ele não acionou o relógio, então ele pegou na peça, fez a jogada e por tornar um lance ilegal, ele pode voltar essa jogada e pegar numa outra peça e completar a jogada e acionar o relógio. Então, nesse caso, não tem punição para o jogador, não. Tá bom? A terceira pergunta do Leandro é a seguinte: no artigo 6.2.6 e no 8.1, ele explica o seguinte: se um jogador não puder usar relógio, pode designar um assistente?
O relógio deve ser ajustado de modo justo. Esse ajuste não se aplica para o jogador com deficiência. Por quê? Não deveria ser ao contrário? Então, vamos lá. O jogador deficiente, vou dar um exemplo, por exemplo, o cadeirante. Se ele tem condição de acionar o relógio, esse critério não se aplica, porque ele tem condição de acionar o relógio. Essa regra, o árbitro deve levar em consideração, por exemplo, o jogador está com o braço engessado, ele não tem como acionar o relógio nem fazer anotação. Aí se aplica. A diferença de deficiente não quer dizer que ele não tem acesso à internet. Se o deficiente tem acesso ao relógio, se o deficiente tem acesso ao relógio e tem condição de acionar, por que vai aplicar essa regra? Só se aplica essa regra para aquele jogador que não tem condição de acessar o relógio. Então, aí vai se aplicar a regra. Entendeu? Muito bem. A outra pergunta do Leandro é, no artigo 7.5.2, o lance ilegal está completo assim que aciona o relógio. Perfeito. Fez um lance ilegal, mas acionou o relógio, o lance está completo, está realizado. Mas se ainda não acionou o relógio, fazendo o movimento e solicitando a peça e se colocar numa posição ilegal, então, já que não acionou o relógio, pode-se pegar a peça novamente e colocar em outra posição, em outra casa, e não havendo punição. Exatamente. Se ele pega uma peça e anda com o cavalo mais do que o movimento normal do cavalo, soltou, mas não acionou o relógio, ele não completou a jogada. Então, ele pode corrigir a jogada do cavalo, no exemplo que eu estou dando, né, e acionar o relógio, não tem punição nenhuma. Perfeito? No artigo A, ponto 3.1, a dúvida dele é a seguinte: as regras de competição rápida devem ser aplicadas se o árbitro supervisionar 3 partidas ou a partida ser gravada, tabuleiro DGT. Se não tiver essas duas condições, o regulamento de rápidas, então, não é aplicável. Essa condição está falando também do xadrez de Blitz, no artigo B.3.1. Exatamente, é a mesma condição, tá certo? Então, vamos lá. Outra dúvida do Leandro. No artigo A.4.5, ele diz o seguinte: o regulamento técnico de um evento deve especificar se o artigo A.3 e o artigo A.4 aplica-se para todo o evento. Se não especificar as regras, fica valendo o xadrez normal, mesmo no tempo de partidas caracterizadas de xadrez rápido. Quando o árbitro vai fazer uma competição de xadrez blitz e xadrez rápido, ele deve especificar esses itens, esses artigos de xadrez rápido e de xadrez blitz. Ele não pode não especificar esses itens, ele não deve, ele tem que fazer isso. O que ele não pode é se basear num regulamento de xadrez pensado, só que a competição é de xadrez rápido e blitz. Então, ele tem que fazer sim, ele tem que colocar isso no regulamento. E faltam 2 perguntas do Leandro. A penúltima pergunta é o seguinte: na diretriz 3.12.1, diz o seguinte: final acelerado. Devem ser aplicadas em um evento se for anunciado antecipadamente. Se não for anunciado, então, entende que as diretrizes 3 não ficam valendo. Então, já é uma diretriz controversa e quase não é aplicada. Correto? Sim, exatamente. Ela
ela não é aplicada. E a última pergunta do Leandro é a seguinte: a gente acabou de falar, eu acabei de explicar na última pergunta deixa eu ver aqui, se eu não me engano, do Augusto, que ele pergunta sobre as diretrizes 3.4, quando reivindica um tempo a mais numa partida de relógio mecânico. Então, a pergunta já está explicada na resposta anterior. Tá bom? Eu acho que aí, Ricardo, você está escutando? Perfeito, sim, estou te ouvindo. Sim, está escutando. Então, no meu controle aqui, nós terminamos todas as perguntas que nós precisávamos responder hoje. E a única pergunta que está faltando é a questão do vídeo lá, que eu acho que você vai colocar agora como é que vai funcionar, não é isso? O Glaicos tinha colocado o seguinte, que queria apresentar um estudo de caso durante a aula. Glaicos, está liberado aí? Você está me ouvindo? Tô sim, tô te ouvindo, mas eu acho melhor o professor Elcio explicar. Obrigado. Beleza. Então tá bom. Então vamos lá, vamos passar o vídeo então? Deixa eu só achar ele aqui primeiro. Dá só um instantinho que ele está no meu zap Ah, aqui. vai passar hoje? Vai passar Então, hoje? você que sabe, você quer deixar para a última aula que vai ser lá no mês de maio? Ali no mês de maio. Não, eu gostaria de fazer um desafio para os alunos, já que está gravando, em que eles respondessem, pode ser para mim, eles respondessem para mim o que eles acham ou que tipo de atitude eles tomariam como árbitro naquela situação do vídeo. E aquele que acertar, Ricardo, se você autorizar, a gente daria um ponto, ele teria um ponto extra na prova final. Na Quem avaliação. acertar a pergunta. Eu Beleza, eu acho vou. que é uma Tá. forma de fazer o pessoal participar mais. Eu vou fazer o seguinte, E a então. Eu gente vou. deixa para dar uma resposta final, talvez na última aula, né? Tá. Só para o pessoal poder entender, então. Nós vamos passar para colocar no grupo, porque é melhor que tem. Aqui hoje tem 13 pessoas. Eu, você e mais 11 que estão fazendo o curso. E o curso tem 49 inscritos. Então eu vou passar no grupo como, como se fosse uma tarefa, né? Para que eles tragam a resposta enviando para o seu e-mail até o dia que vai acontecer a aula, que é a última aula, que é sua, quando você, nessa última aula, vai explicar para o pessoal sobre o manager, sobre utilizar o Chess Results, etc, etc. Vai ser mais ou menos esse o contexto. Essa é a última aula que vai acontecer. Porém, gente, antes dessa última aula do Elcio, eu queria fazer com vocês tipo um seminário. Eu vou explicar isso tudo melhor, também por escrito, que eu vou soltar o edital do seminário, para que todo mundo possa entender e quem quiser poder participar também. Eu queria abrir espaço para que 3 de vocês apresentassem casos sobre a organização de torneios, sobre o clube organizado na sua cidade, sobre essas situações. E a gente também vai ter oportunidade de conversar sobre relógios, tabuleiros, peças, como comprar, o que comprar, como fazer, para ajudar todo mundo de uma forma a que você possa se organizar dentro do seu contexto, dentro da sua cidade. Então, eu vou bolar direitinho o seminário e em seguida solto o edital e a gente escolhe uma data melhor. Até queria perguntar para vocês preferem na quinta à noite ou preferem no sábado? Para a gente fazer o seminário. O que vocês acham? Coloca para mim no chat a resposta, por favor, o que vocês preferem e a gente vai fazer o que for melhor para todo mundo, que eu queria que todo mundo pudesse participar, ao invés de só assistir e depois gravado. Mas a gente vê. Né? Tranquilo. Pessoal, eu vou parar a gravação agora, porque as respostas já foram dadas e as explicações também a respeito dessa situação. Tá joia? Então, olha, muito obrigado a todos. A Federação Mineira de Xadrez realmente agradece o empenho de todos vocês no sentido de conhecer um pouco mais da regra de xadrez e, consequentemente, aplicar isso no seu dia a dia no jogo de xadrez. Muito obrigado a todos. Beleza.